Então a primeira coisa que você precisa entender é isso, não é tratamento. Esses serviços são alisamentos, são químicas que reagem. Eu vou falar como elas agem aqui, ó, no cabelo, para você entender de uma vez por todas, tá? Então vamos lá, quais são os ativos mais comuns, tá? Tanto de progressiva como outros alisamentos. Um desses ativos são os hidróxidos, hidróxido de sódio e outros hidróxidos, tá? Um outro ativo é a guanidina, tá? Só que é o seguinte, esses ativos aqui, o hidróxido e a guanidina, eles agem de uma maneira no cabelo que é uma maneira diferente dos outros alisamentos que eu vou falar com você aqui. Por quê? Porque eles mudam muito a composição do cabelo. Eles mudam mesmo o jeito que o cabelo é estruturado, né? E eles mudam a composição química do cabelo. O que acontece? Coloração, luzes, qualquer química que foi criada para cabelo, foi criada para o cabelo do jeito que ele é, com a composição que ele é naturalmente. E se você muda isso, o que acontece é que colorações, luzes, etc., não vão funcionar direito. O pior do que isso, não só não vão funcionar, como vão ter ali quebra do cabelo mesmo. Até existe quem consiga fazer esse tipo de alisamento com coloração, só que é o seguinte, são químicas incompatíveis, e isso nem sou eu que estou falando, são os próprios fabricantes desses alisamentos e os fabricantes dos descolorantes e das colorações. Então você precisa entender que hidróxido de guanidina, esquece, esse tipo de ativo aqui, ó, não dá, tá? Esse aqui não dá para fazer no mesmo cabelo esse tipo de alisamento e luzes ou coloração. Então, sobre eles eu nem vou falar muito, porque o que interessa aqui nessa aula é conseguir fazer ter um cabelo alinhado, ter um cabelo liso, com coloração ou com luzes, ou que com as duas coisas, tá? Então vamos lá. Depois a gente tem dois ativos muito interessantes que agem de uma maneira muito parecida, que é o tioglicolato de amônia e o tioglicolato de aminopropil. Esse aqui é um ativo mais novo, tá? Mais moderno, digamos assim, mas ele é um tioglicolato e age muito parecido com a amônia. Se você não sabe o que é isso aqui, é o mesmo composto usado nas permanentes dos anos 80, o mesmo composto da escova japonesa, o mesmo composto de alguns tipos de relaxamento, e se você tem conhecimento das multinacionais da nossa área, por exemplo, L'Oréal, Wella, Keone, todas elas usam o tioglicolato de amônia. E existe esse tioglicolato de aminopropil, e que uma empresa brasileira foi uma das pioneiras, se não foi a pioneira no mundo desse composto aqui, que é uma marca que chama Granda, tá? E quando eles lançaram isso aqui, foi bem em meio ao rebuliço do formol e da proibição do formol e tal, eles lançaram o tioglicolato de AMP num serviço que era para retornar o cabelo que tinha sido alisado que tinha sido alisado com o formol, para fazer o quê? Para voltar esse cabelo a cachear, tá? Como assim, Felipe? O que é isso? Olha só, lembra que eu falei que o tioglicolato de amônia, ele é o ativo das permanentes lá dos anos 80? O tioglicolato de AMP, como ele é muito menos agressivo do que a amônia, e ele tem uma afinidade melhor com o cabelo, só que ele também não tem o mesmo poder que a amônia. Então ele funcionou bem por um bom tempo para voltar os cabelos com formol. É todo cabelo que volta? Não, não é, mas ele funcionou bem. E o processo era justamente fazer como se fosse uma permanente num cabelo que tinha passado pela progressiva. E o que ele fazia? Ele fazia a remodelação desse cabelo para um cabelo com onda, com cacho, etc. Tá? Problema desses dois ativos aqui, eles são muito agressivos, né? Eles tendem a deixar o cabelo muito predisposto a corte químico. Por exemplo, fazer um alisamento com tioglicolato de amônia e fazer luzes nesse mesmo cabelo requer um apuro técnico, uma sensibilidade, uma experiência muito grande, tá? Para fazer.
Tem gente que trabalha muito bem com alisamento de tioglicolato de amônia e luzes no mesmo cabelo, mas é assim, as próprias marcas que trabalham com esses ativos falam que você precisa tomar extremo cuidado. O tioglicolato de AMP, por ele ser menos agressivo, ele já é um pouco melhor para trabalhar com esse tipo de química junto. Só que lembra, você precisa ter o conhecimento profundo desses ativos para você realmente conseguir fazer esse tipo de trabalho, tá? O problema do tioglicolato de AMP, apesar de ele ser menos agressivo, ele também tem um poder de alisamento menor. Então, aí existe uma balança que tem que ser feita. Beleza? Mas isso aqui, ó, isso aqui já existia há muito tempo. E aí veio o boom das progressivas. E aí, hoje em dia, né, depois do formol, surgiram os aldeídos, né, o glutaraldeído, tiveram alguns outros aldeídos, e aí, hoje em dia, existem dois principais ativos, tá? Um deles são os ácidos aldeídos. O que são os ácidos aldeídos? Olha só, o formol é um aldeído. O que é aldeído, Felipe? É uma classificação de um tipo de substância química. Por exemplo, quando você fala passarinho, existem vários passarinhos. Existe o bem-te-vi, existe o João de Barro, existe a andorinha, né? Mas é tudo passarinho, concorda? Concordo. Tudo tem asa, voa, tal, tem os costumes parecidos, mas são espécies diferentes. Então, elas se comportam de forma diferente, apesar de estarem no mesmo grupo de aves, ou, né, de passarinhos. No caso aqui, os ácido-aldeídos é como se eu estivesse falando, né, aldeído é como se eu estivesse falando, ó, é passarinho. Só que existem várias espécies de passarinho. Então, o formol é um aldeído. Então, o formol é como se ele fosse um passarinho ali, mas ele é um passarinho. Por exemplo, o ácido glioxílico, muito usado hoje em dia, também é um ácido aldeído. Então, ele é um ácido e é um aldeído também. Então, é a mesma coisa, ele é um outro passarinho, uma outra espécie de passarinho também. Tá? E assim, existem vários ácido-aldeídos. Beleza? Beleza. E aí uma outra substância que surgiu há menos tempo ainda, inclusive tem uma patente chamada Prolicem, que usa esse tipo de ativo, que é a oxiacetamida. O que é essa oxiacetamida, Felipe? É o seguinte, ó, deixa eu só trocar a canetinha aqui, beleza? É o seguinte, a oxiacetamida é aquilo que provavelmente você deve ter ouvido falar como escova de carbocisteína, tá? E aí, só que eu tenho que te falar uma coisa, carbocisteína não alisa. Ah, mas você acabou de falar... Calma, vamos chegar lá. Olha só, a carbocisteína, ela é um aminoácido, tá? Um aminoácido, inclusive, presente no cabelo natural, tá? Ela tá ali formando a estrutura de queratina, e existe a carbocisteína ali no cabelo. Se ela é uma queratina do cabelo, se ela é um aminoácido da queratina do cabelo que está presente ali, ela não tem como alisar esse cabelo, certo? Ela é uma estrutura que faz parte do cabelo. E também é usado, olha só, eu estava pesquisando mais, né, a fundo sobre a carbocisteína e encontrei um xarope, que é a base de carbocisteína. O ativo do xarope é a carbocisteína, ele é um expectorante, etc, etc. Porque ele tem uma ação lá específica que consegue fazer isso. Mas isso é só curiosidade. A verdade é que a carbocisteína sozinha não alisa, ela pode até ser usada como um reconstrutor quando está junto com outras coisas. Acontece que quando você pega a carbocisteína e faz uma série de reações químicas lá, que não vem ao caso agora, mas existe uma série de reações químicas que transformam ela numa amida. E aí a amida é como se fosse assim, ó, aldeído é passarinho, amida é peixe, tá? Existem vários tipos de peixe, amida é também aí uma família, uma classe de substâncias químicas. E o que acontece? A oxiacetamida é a mesma coisa que você pode ver aí também em alguns rótulos, é o glioxiloil de carbocisteína. E aí é que vem a história de que a escova de carbocisteína, tá? Então você precisa entender isso, por quê? Porque o pessoal vê muitas
muitos vendedores, muitos representantes, muitas empresas em que a pessoa que está vendendo não entende dessa parada química aqui, pode vender a escova como sendo uma escova de carbocisteína. E aí você vai lá, pesquisa e vê que a carbocisteína é muito boa para o cabelo mesmo, é um tratamento. E aí você vai achar que não é um alisamento, que aquilo é um tratamento, e não é. Por quê? Porque olha só, eu tenho a carbocisteína aqui, tá? Se ela se juntar com um ativo X, ela vira, por exemplo, um reconstrutor. Legal. Pô, isso aí é legal. Só que essa substância nova aqui, que vira um reconstrutor, não tem poder de alisar. Ok? Aí pegaram a carbocisteína e juntaram com o ativo Y, que virou isso aqui, ó. O glioxiloil de carbocisteína, ou a oxacetamida. O que acontece? Esse aqui alisa.